pessoal, professor Alonso na área, professor de pedagogia aqui do Estratégia Concursos, para levar mais um assunto muito importante para a prova de vocês, tá? Vamos falar hoje sobre a função da escola, a função social da escola, né? O que a escola tem para oferecer para os nossos alunos, né? Para os indivíduos, para os seres humanos que estão dentro dela, né? Será que é só levar conhecimento? Será que é só ensinar, por exemplo, português, só ensinar matemática, né? Ensinar geografia, a história, né? Ou seja, a disciplina que for, filosofia, pedagogia? Será que é só ensinar essas matérias, essas disciplinas? Nós vamos ver que não. Nós vamos ver que a função da escola é muito mais ampla, muito mais abrangente do que levar conhecimento historicamente acumulado. Conhecimentos que foram sendo adquiridos ao longo do tempo, né, que vai sendo repassado de geração para geração, né? É muito mais do que só transmitir conhecimentos, tá? Existe um artigo na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a principal lei de educação do país, Lei 9394 de 1996, que diz que a finalidade da educação escolar é desenvolver o educando, prepará-lo para o trabalho e prepará-lo para a cidadania, na formação de um cidadão. Existe um tripé na finalidade dessa educação escolar. Existe um tripé. Naturalmente, o desenvolver o educando, tá, faz parte do processo que desde sempre existe na escola, onde o aluno adentra os muros da escola, sala de aula, e vai, com o conhecimento adquirido, né, ele vai se desenvolvendo, ele vai dando upgrades nos seus conhecimentos, e isso vai permitindo ele cada vez ir mais longe. Faz parte do desenvolvimento, né, da criança. É uma das funções da escola, que desde sempre existe. Agora, a nossa LDB, ela traz outras duas funções que compõem esse tripé, total de 3 finalidades, tá? Uma delas é preparar o cidadão para o trabalho, qualificá-lo para o trabalho, já numa perspectiva neoliberal, que tem justamente essa visão de já formar um indivíduo para o trabalho, para ele poder trabalhar. E uma outra finalidade, que finaliza aqui o tripé, que é justamente desenvolver um cidadão naquele aluno que está na sala de aula. Formar um cidadão, fazê-lo aprender as regras da sociedade, aprender seus direitos, mas também os seus deveres. Formar um cidadão que a sociedade espera, de acordo com o entendimento do que é o cidadão ideal para aquela sociedade dada aquele momento, né? Uma formação no Brasil é diferente de uma formação de um outro país, talvez mais rígido, não sei, uma cultura muito diferente, porque a sociedade espera, né, aquele produto, que é o aluno, de um jeito diferente. Então, esse produto, esse cidadão, ele vai ser formado de acordo com a demanda da sociedade, tanto da localidade, da região, quanto do tempo. O cidadão que é formado hoje é diferente do cidadão formado há 100 anos atrás. As concepções vão mudando, né? A sociedade vai mudando e, com isso, a escola também vai se adaptando a essas demandas da sociedade, tá? Então, focando, né, voltando aqui para o tripé da educação e focando no desenvolvimento do cidadão, onde a escola tem o papel de formar um cidadão, a escola tem um papel de formar um cidadão e não só ensinar português, matemática e disciplinas, tá? Nós passamos a ter o entendimento que a escola tem uma função muito mais ampla do que transmitir conhecimentos historicamente acumulados. Mas existe uma função social, existe uma função política, política no sentido de atender as demandas da sociedade. Tá certo? Então nós vamos focar justamente nessa parte da finalidade escolar, né, que vai muito além de transmitir conhecimentos. Existe um escopo social nesse papel da escola, tá bom? E aqui que nós vamos bater um papozinho sobre esta temática. Vamos lá. Função
social da escola. Vamos lá. É o seguinte, olha, a escola, na sua concepção original, era tida exclusivamente como um local de ensino e de aprendizagem de saber científico, acumulado ao longo de gerações passadas. Ou seja, a escola tinha um papel eminentemente de transmitir conhecimentos, de transmissor de conhecimentos. Era o papel da escola, transmitir conhecimento historicamente acumulado. Contudo, esta concepção restrita foi progressivamente dividindo seu espaço. Dividindo por quê? Porque essa função continua. Essa função de transmitir o conhecimento, ela continua, por isso dividindo o espaço. Ela ainda permanece, só que abriu-se espaço para uma outra função, a função social. Tudo bem? Abriu-se espaço para uma outra função, a função social da escola. Entende-se por função social da escola a tarefa de formar um indivíduo para a sociedade, por isso uma função social, porque forma para a sociedade. Ou seja, para o exercício da cidadania, vamos formar o cidadão. Vamos formar alguém, um indivíduo, que saiba conviver harmoniosamente em sociedade, na sociedade. Daí vem o papel social da escola, tá certo? E entende-se por cidadania a condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo dos direitos que lhe permitem participar da vida política, tá bom? Cidadão que permite participar da vida política do país. Vejam, portanto, que a educação tem uma grande responsabilidade, tanto no aspecto social quanto no aspecto político de um indivíduo, ou seja, uma grande responsabilidade em formar um cidadão. Para se formar um cidadão, são necessários diversos ensinamentos e aprendizagens sobre direitos, deveres e outros diversos fundamentos, tais como estrutura econômica social, processo de produção, mudanças tecnológicas, o processo e a divisão do trabalho, produção e reprodução da força do trabalho, etc, etc, etc. Tudo isso está incluído, tá, nesse processo de formar um cidadão entendedor, compreendedor de tudo isso, de direitos, deveres e outros fundamentos que são perceptíveis, que são vividos nesta sociedade em que este cidadão está inserido. Então a escola, tá, diante de uma função tão complexa, tá, ela é também um ambiente multifacetado e marcado pela diversidade de indivíduos. E é claro que isto é verdade. Numa sala de aula, nós temos alunos de diversas culturas, raças, etnias, enfim, do que você imaginar em questão de diversidade. E a escola, numa perspectiva social, de ensinar um indivíduo a ser um cidadão ciente dos seus direitos, mas também ciente dos seus deveres, e deveres que se inclui viver harmoniosamente em sociedade, que se inclui, por sua vez, respeitar as diferenças, a diversidade. Viver em harmoniosidade numa sociedade é saber conviver com as diferenças, respeitar as diferenças. E isto já começa na sala de aula, desde a educação infantil. Então, fazer o indivíduo conviver com essas diferenças, com a diversidade, faz parte do papel social da escola. Respeitar as diferenças e não acabar com as diferenças, tá? Tome cuidado na sua prova. Tem prova, já vi muita questão nesse sentido. Que a escola tem que acabar com as diferenças. Não existe isso. As diferenças existem. Claro que existem. Só que elas precisam ser respeitadas. É diferente.
Não tem como nós eliminarmos as diferenças. Não existe isso. Temos é que respeitar as peculiaridades, as individualidades. Raça, sexo, opção sexual, seja o que for. É preciso respeitar esta diferença, esta diversidade. E isto é um papel social da escola, começa na escola. Tá certo? Esta diversidade identificada, ela é inegavelmente relevante para discutirmos a função social da escola. Haja vista ser imprescindível pensar nos diferentes elementos culturais presentes no seu interior. Elementos culturais, né, que cada aluno traz. Cada aluno em sala de aula está ali representado por uma cultura diferente. Então, assim, é necessário que a escola promova atividades relacionadas ao respeito, à diversidade cultural e à tolerância em relação ao outro. É preciso respeitar a diversidade, é preciso ser tolerante. Isso aqui, inclusive, é um princípio do ensino previsto na LDB, no artigo 3º. Tudo bem? Isso aqui deve ser ensinado na escola também. Isso aqui faz parte de formar um cidadão. Então, estão compreendendo que a função da escola é muito mais do que ensinar conhecimento historicamente acumulado? É muito mais do que isso, tá bom? A escola teve diferentes funções ao longo do tempo, né? Com o passar do tempo, desde os primórdios, de acordo com as mudanças e concepções que o homem teve sobre a sociedade. Isso é muito interessante. Inclusive, muitos autores, né, de destaque tratam exatamente essa temática, esta evolução que a escola, né, teve com o passar do tempo, de acordo com o entendimento da sociedade, de acordo com dada sociedade. Há muito tempo atrás, entendia-se, por exemplo, que a criança, né, quando adentrava numa instituição de ensino, tá, ela era vazia, ela era imatura, ela estava em formação e que não tinha nada a oferecer, que era um ser neutro, onde havia até a expressão que a criança era um papel em branco, onde tudo nela podia se escrever. O professor, na sala de aula, podia fazer, né, o que quisesse, escrevia o que quisesse naquela criança, que era um ser vazio, um papel em branco. Isso era uma concepção antiga. Só que isso foi mudando ao longo do tempo. Hoje em dia o entendimento é que a criança tem sim a sua identidade, a sua individualidade que precisa ser respeitada. Não é mais hoje em dia permissível olhar todas as crianças de uma forma igual, todas vazias. Não. Hoje em dia o entendimento é que cada criança deve ser olhada, deve ser tratada, educada, respeitando as suas individualidades, fomentando o desenvolvimento de cada identidade que ela possui, as suas autonomias. Afinal de contas, uma criança não é igual a uma outra criança porque ela tem uma história diferente. Ela vem de uma família diferente. Uma criança pode vir de uma família, né, harmoniosa, um lar doce. Uma outra criança pode vir de um lar mais conturbado. E provavelmente essa criança aqui vai ter uma dificuldade maior de concentração, de aceitação do que esta outra criança. Não que seja uma regra, mas os fatos mostram que a probabilidade é essa. Quando a criança não tem um ambiente saudável em casa, tá? Ela tem uma dificuldade maior na escola. Então aí já é um ponto claríssimo de que as crianças não são iguais. Que existem individualidades. E que essa criança aqui pode aprender mais rápido, mas que essa aqui vai precisar de mais atenção.
porque ela tem um processo, né? Tem algo por trás dela, tem uma história atrás dela que dificulta o processo de aprendizagem dela. Então são coisas que vêm mudando ao longo do tempo, de acordo com o entendimento também de sociedade. Onde se entendia que a criança era um adulto em miniatura, a verdade era essa. A criança era tratada como um adulto em miniatura. O que isso quer dizer? Que ela era tratada para ser um adulto. Então não se dava atenção à infância, o pensamento era no futuro, lá na frente. O pensamento era formar um adulto e não fazer a criança viver a sua infância. Concepção hoje já bastante ultrapassada. São coisas que vêm evoluindo. Os entendimentos da sociedade vão evoluindo, vão se transformando. E com isso, o papel da escola vai se adaptando. O papel da escola vai se adaptando. Vai evoluindo, vai progredindo. Então é um processo que não para nunca. Não para nunca, ele não fica estagnado, ele está sempre em mudança. Essa função social que existe, mas o que é a função social pode ir mudando. O que seria a função social pode ir mudando com o longo do tempo. É algo dinâmico, não algo estável. Tá certo? Vamos lá. A educação já existia nas sociedades mais primitivas, mas logicamente não nas escolas, né? Mas sim no próprio seio do ambiente familiar, da comunidade. Era responsabilidade de gerações mais antigas transmitir os conhecimentos acumulados para as gerações mais novas. Não havia escola. Dentro do próprio seio familiar, né, os pais, as mães ensinavam para suas crianças, suas filhas, educavam. Olha como ocorria então o processo educativo há muito tempo atrás, né? Nas sociedades mais primitivas. Logicamente, isso foi mudando, foi evoluindo. Tá? Chegou um momento em que a educação privativa e familiar já não se adequava mais às transformações pelo qual a sociedade vinha passando. Com o aumento da população, as tarefas foram ficando mais complexas. O que era primitivo, agora não é mais tão primitivo. Agora é mais complexo. E aí, a educação familiar não mais atendia o que aquele indivíduo precisava saber para atender às novas demandas da sociedade. A Revolução Industrial é um exemplo lindo para esse caso aqui. Lindo, porque a partir da Revolução Industrial, quando começou a entrar maquinários, né, aquela produção em grande volume, né, em contraposição às manufaturas, aqueles trabalhos manuais, né, começou-se a exigir uma formação muito mais aprofundada do que uma pessoa tinha até então. Tinha que aprender a mexer com máquinas, outras coisas. Aquilo já é um processo evolutivo, onde a sociedade evoluiu, uma nova era, uma revolução industrial, mudou a cara da sociedade e a educação teve que acompanhar esse processo. E com isso a função da escola também foi progredindo. Ok? Surge então as necessidades de aperfeiçoar a educação dos indivíduos. Foi quando surgiu as escolas. A escola passa então a ser o segundo espaço social da criança. O primeiro continua sendo a família, integrando-as numa comunidade mais ampla em que os indivíduos estão reunidos por um vínculo não por um vínculo de parentesco ou afinidade, que era como acontecia antes, mas sim pela obrigação de se viver em comum, de aprender as novas regras, as novas necessidades para estarem em ação no mundo que está ficando mais moderno. E aí o que é a escola? Aí vem, pessoal, aqui vem uma situação que vocês têm que entender para a sua prova. A escola em sentido estrito, ou seja, no sentido mais simples, resumido, é uma instituição responsável pelo ensino-aprendizagem do conhecimento científico, em sentido estrito. Agora, em sentido amplo, é também um ambiente socializador, um ambiente social, onde se ensina éticas, valores, onde se forma um cidadão. Então, vou botar aqui a minha carinha aqui para vocês verem bem eu falando uma coisa que é importante, para vocês não errarem em prova. Se na sua prova aparecer uma alternativa que a função da escola, em sentido estrito, é transmitir os conhecimentos, aí tudo bem, tá legal. Não tem problema nenhum. Agora, num sentido
mais amplo, no sentido mais social, né, ela vai muito além de só transmitir o conhecimento historicamente acumulado. Ela tem a função de formar um cidadão. Nessa formação do cidadão está incluído, obviamente, ter os conhecimentos necessários para viver em sociedade. Mas ampliou-se o escopo da função da escola. Tá bom? Tomem cuidado. Se aparecer essa palavra estrito, aí a questão não vai estar errada. Mas se disser de uma forma seca que a função da escola é transmitir conhecimentos acumulado, ponto, liga o sinal amarelo, que provavelmente ela está testando você para saber se você sabe que, na verdade, a função da escola tem um escopo bem maior, tem uma função social. Tá bom? E aí tem alguns autores para a gente falar aqui, ó. A relação de escola e sua função social, a escola com a sua função social, essa teoria aqui, né, que começou a surgir, foi vista pela primeira vez pelo pedagogo Émile Durkheim, famosíssimo, viu? Tem aulas, inclusive, quando entra no aspecto até mesmo de educação e sociedade, filosófico, onde eu abordo com muita profundidade Durkheim. Durkheim diz o seguinte: a educação demanda necessariamente uma postura social da escola, enfatizando o significado social do trabalho do professor, e não um mero transmissor de conhecimento, na função, né, no papel de formar um cidadão. Tá bom? Então, esse carinha aqui, ele já começou a ter esse entendimento que, opa, a escola não pode ser só transmitir conhecimentos, não. Tem que ter uma responsabilidade muito maior. Já os autores Moreira e Kandal vão mais além, afirmando que a contribuição da escola não está apenas relacionada ao saber científico, onde se visa a construção e desconstrução do conhecimento. Não é só o saber científico, mas está relacionado também com cultura. Cultura, tá? De acordo com o autor, o aprendizado das diferentes culturas propicia o respeito sobre o que é diferente, evitando atos de preconceito e assim harmonizando o convívio coletivo. Aqui adentra-se na questão da inclusão. Inclusão que está relacionado com o respeito à diversidade. O respeito às diversas culturas existentes. Principalmente no nosso país, né, que é gigantesco, enorme. Diversas culturas presentes no nosso país. Já Gramsci dizia o seguinte: a escola tem um papel político intimamente ligado ao papel social. Ele faz essa correlação aqui. Gramsci entende que é papel da escola promover uma consciência política nos indivíduos. Uma consciência política. Em seus escritos, Gramsci evidencia a impossibilidade de separar, de dissociar educação de política, uma vez que a educação é um elemento essencial na formação política do indivíduo e a política é indispensável para o indivíduo compreender os conflitos existentes na sociedade capitalista. Tudo bem? Então, enquanto Durkheim começou a ter esse entendimento da escola como uma função social, Moreira e Kandal já adentra na questão do respeito à diversidade, à inclusão. E, por sua vez, Gramsci fala sobre a questão política envolvida nesse processo educativo, onde o indivíduo precisa ter o acesso à educação e à política, porque são elementos essenciais na formação de um cidadão. O cidadão, né, que é um ser de direitos políticos. Vai ter direito a votar, enfim. Então ele tem que ter o entendimento do que é a sociedade, quais são os conflitos, quais são os problemas, e isto tem, segundo Gramsci, um viés político na educação. Então vamos lá, diante do exposto até aqui, nossa conclusão, né, galera, é a seguinte. Nossa conclusão que é a mesma introdução que eu fiz antes de começar a aula. A escola, ela tem uma função técnica, que é sobre o que e como ensinar. O que é o conteúdo, é o conhecimento historicamente acumulado. O como ensinar é a metodologia, vai entrar aqui a didática, né, a questão pedagógica.
tudo isso é uma função técnica da escola. Mas existe uma função política. Por que nós estamos ensinando isso? Para que nós ensinamos? Qual é a finalidade? Para formar um cidadão. E não para que ele saiba simplesmente português, para que ele saiba matemática, para que ele saiba física. O objetivo é muito além disso. Formar um cidadão. Função social e política. E aí mais um autor, José Carlos Libânio, tá? Ele diz o seguinte, ó, a escola possui 3 objetivos, segundo a teoria dele, né? A preparação para um processo produtivo e para a vida em uma sociedade técnico-informacional, formação para uma cidadania crítica e participativa e a formação ética. Vamos entender aqui o que é cada objetivo. No primeiro objetivo, que é a preparação para o processo produtivo, uma sociedade técnica, informada, né, informacional, relaciona-se com a preparação do indivíduo para o mundo do trabalho, por isso processo produtivo aqui. Inseri-lo no meio tecnológico, capacitá-lo para a compreensão e uso das novas tecnologias, bem como promover a sua formação sociocultural, que é o objetivo mais crasso, né? É o objetivo mais basilar da escola. No segundo objetivo, temos a formação do aluno para a cidadania ativa e não passiva. Ele vai efetivamente atuar como cidadão. Vai exigir melhorias, vai exigir que direitos sejam cumpridos, formar um cidadão. Ele tem que entender os conflitos e lutar pela resolução desses conflitos. Incentivando-o a ser crítico e participar dos processos de transformação da sociedade. E olha que interessante aqui, vê se vocês conseguem compreender uma ideia aqui. Uma dualidade, um paradoxo. Tá? A escola, ela ensina, né, no momento mais basilar, o indivíduo a conviver em sociedade, a formar um cidadão. E para isso ele tem que aprender as regras da sociedade. E para isso ele tem que aprender a obedecer, a estar alinhado com as regras da sociedade. Senão vai ser um ser humano perturbador para a sociedade. Ele tem que aprender isso. A escola vai ensinar isso para ele. A respeitar as regras da sociedade. Em paralelo, existe uma outra parte da educação escolar, onde vai ensinar esse indivíduo a ser um cidadão crítico com atuação ativa na busca por resolver os conflitos e assim transformar a sociedade. Então, ao mesmo tempo que a escola ensina a conviver em sociedade, a respeitar as regras, a escola vai ensinar, opa, isso aqui está errado, vamos mudar essas regras. Vamos lutar pela melhoria. Então, ao mesmo tempo que ensina a obedecer, ela vai ensinar a criticar quando algo não estiver legal. Buscar melhoria, buscar as transformações. Porque se não tivesse esse viés de uma formação crítica, o aluno só ia, né, o indivíduo, o cidadão, só ia obedecer o que já existe na sociedade e nada ia mudar. Errado ou certo, ele tinha que obedecer as regras da sociedade, nada ia se transformar, nada ia mudar. Mas não. A escola tem esse papel dual, né? De fazer o indivíduo respeitar as regras da sociedade e também fazê-lo lutar pelas transformações, melhorias. Em prol, lógico, sempre do desenvolvimento. Pelo menos em regra deveria ser em prol do desenvolvimento. Tá certo? Tudo bem? Vamos lá. E o terceiro objetivo? Preceitua a formação ética. Tá? Então, o Libânio ele separa aqui a formação do cidadão com a formação da ética, onde incluem um conjunto de regras e preceitos de valores morais de um indivíduo, de um grupo social, de uma sociedade. Tá bom? Aqui está falando de regras morais. Libânio faz essa separação. Vamos embora. Pois bem, quanto ao fato da escola não ser um local, um simples ambiente de transmissão de saber, ficou claro, né? Não é só isso. Ela tem uma função social, uma função
de formação de um cidadão. Afinal, a escola também tem uma função social e política. E a questão agora é ser discutida é como que essa formação cidadão deve ocorrer. Sabemos que temos que formar um cidadão. Mas como que deve ocorrer essa formação? Por algum tempo, a escola não era um ambiente amistoso. Não, era um ambiente extremamente disciplinador. Pelo contrário, olha, era um ambiente silencioso, ríspido, disciplinador, autoritário, centrado no professor e não no aluno. Nesse cenário, a formação cidadã era altamente padronizada, burocrática, sem observação alguma às individualidades de cada um. Não havia individualidade, não havia respeito à individualidade. Porque o aluno sequer tinha voz em sala de aula, sequer tinha voz. Quem podia falar era o professor. Não concordar com algo que o professor falava era um desrespeito total, a ponto do aluno ter que ser expulso de sala, quiçá da escola. O aluno não tinha voz, o aluno era extremamente passivo. O foco era o professor, a autoridade. Só que isso mudou. O foco agora é no aluno e é o que deve ser. Afinal de contas, para que serve a escola? É para o professor ou para o aluno? O professor já sabe. O foco, o protagonista desse processo de ensino-aprendizagem é o aluno. O professor, sem dúvida, tem um papel fundamental nesse processo, mas não é o protagonista. O protagonista tem que ser o aluno. E sendo o aluno protagonista, temos que respeitar cada um deles, dentro das suas individualidades. E aí começa a se transformar, né, esse processo educativo, essa forma como a escola vai formar um cidadão. Vamos passar a formar agora cidadãos que tenham voz, que saibam ser críticos. Não aquele crítico de qualquer coisa que tudo critica, não é esse sentido de criticidade, mas que tenha capacidade de entender conflitos e buscar soluções. Nesse processo de entender um conflito e buscar soluções, vai haver uma crítica no sentido de buscar uma mudança, uma melhoria. Beleza? Então, nessa concepção atual, tá? Enquanto espaço de desenvolvimento e aprendizagem, é preciso considerar todas as experiências contempladas no processo de educar. É preciso considerar as individualidades, as experiências, aspectos culturais, cognitivos, afetivos, sociais, históricos, os quais estão inseridos nas interações e relações entre diferentes segmentos presentes na escola. E com isso elimina-se a concepção da homogeneidade ou da padronização na educação escolar. Não, vamos dar voz, vamos respeitar individualidades. Ok? Importante destacar que a função social da escola está diretamente vinculada, tá, à democratização da gestão educacional. A função social da escola de formar um indivíduo, um cidadão, está diretamente vinculada à questão da democratização da gestão educacional. O que é a democratização da gestão educacional? É algo simplesmente, né, relacionado com uma gestão onde há democracia. O que é a democracia? Né? Cracia quer dizer poder, demo, do povo, de todos. Né? É um poder, é algo que é trabalhado de uma forma coletiva, respeitando a opinião de todo mundo. Logicamente não dá para atender a opinião de todo mundo, não quer dizer isso, mas vai ser considerado, pelo menos num debate, até se chegar num senso comum. Numa democracia eleitoral, por exemplo, é assim que funciona. Cada um tem o seu direito de voto. Vamos ouvir todos, mas quem vai ganhar é o da maioria. Quem tiver mais voto vai ser o eleito, respeitando a maioria. Isso é democracia. Numa gestão educacional da escola, democrática, e gestão democrática, inclusive, é um princípio de ensino, uma gestão democrática é um princípio do ensino previsto na LDB, tá? Ela deve ser trabalhada no sentido de as ações que vão ser tomadas na escola
vão ser tomadas de uma forma democrática, coletiva, participativa, e não uma gestão trabalhada por uma pessoa, o diretor da escola, ou por um grupo minoritário, um grupo de professores, ou pelo coordenador, não. Vai haver uma participação. Vai haver, por exemplo, um conselho escolar, onde vão ser tomadas decisões, onde vai haver a participação de um representante de pais, um representante de alunos, representante da comunidade local, de organizações civis direcionadas para a educação. Enfim, uma gestão democrática tem a ver com uma gestão participativa. E o que isso tem a ver com a função social? Tudo! Nós não estamos falando que função social é formar um cidadão para a sociedade. Como é que a gente vai formar um cidadão para a sociedade? Como é que a gente vai saber se a gente está atendendo os anseios da sociedade? Entendendo o que a sociedade espera. E essa sociedade tem que ser vista como a maioria. Porque, logicamente, vão haver situações, pessoas que entendem que, opa, cidadão não é isso, cidadão é aquilo. Não vai dar para atender os anseios de cada um, mas sim da sociedade como uma maioria. Então, na medida que a função social da escola é formar um cidadão para a sociedade, nada mais justo que dentro da própria escola seja trabalhada essa questão da maioria, da democracia. Trabalhar a coletividade e não o autoritarismo. Tudo bem? Simbora! Cadê? Onde é que eu estou? Afinal, se é papel da escola formar indivíduos para a cidadania e assim inseri-los num convívio social, é preciso que a escola esteja apta a atender os anseios desta sociedade. E para tal é importante que a gestão da escola seja democrática, ou seja, com a participação da comunidade escolar. Ok? Seguindo. Logo, não basta o ingresso do indivíduo, tá, numa escola pública e de qualidade. Assim não basta. Para se garantir uma formação cidadã, é preciso muito mais. O que eu quero dizer? Não basta que o indivíduo, o aluno, adentre numa escola pública, numa escola que se diga de qualidade, para dizer que lá vai ser formado um cidadão. Não. Será que lá está havendo uma gestão democrática? Acabamos de ver que a gestão democrática está intimamente relacionada com a função social. Será que lá está havendo gestão democrática? Será que lá existe um projeto político-pedagógico, que é o principal documento da escola, que vise, construído pela coletividade, que vise essa formação do cidadão? Conclusão, galera, somente o ingresso do indivíduo numa escola pública ou privada de qualidade não necessariamente garante uma formação cidadã. A formação cidadã ela é muito abrangente. Eu coloquei isso aqui propositalmente porque já foi cobrado em prova. E nós vamos trabalhar isso. Podemos citar, conforme já visto acima, a necessidade, por exemplo, de uma gestão democrática. A necessidade também do apoio institucional na formação do cidadão. Definição de uma política governamental que busque essa formação do cidadão. É preciso apoio do governo. Se é uma escola municipal, o apoio da prefeitura. Se é uma escola estadual, o apoio do governo estadual. O apoio do governo federal. Enfim, é preciso também um projeto pedagógico orientado para a formação da cidadania. O projeto político-pedagógico, seja o nome que for dado, é a mesma coisa. Tá? É o principal documento da instituição. Muitas vezes vocês vão ver como proposta pedagógica, projeto pedagógico, projeto político-pedagógico. Estamos falando do mesmo documento, o principal documento da instituição de ensino. É um documento global. Vem muito isso em prova. É o documento global da escola, o projeto político-pedagógico da escola, ou a proposta pedagógica. O termo mais correto, na visão de muitos autores, é projeto político-pedagógico. É o nomezinho mais grande, né? O maior. Projeto político-pedagógico, o famoso PPP. Porque entende-se que a palavra político não pode faltar. Porque a função da escola é política. Acabamos de ver isso na nossa aula aqui. Existe um viés político na formação de um cidadão. Afinal de contas, a escola não se resume somente a transmitir conhecimento
historicamente acumulados. Existe uma função política. Então, toda escola é política. Tem um viés político. Por isso, o documento, tá, para muitos autores, deveria ter como nome correto projeto político-pedagógico, mas muitas vezes não vem com esse nome. Mas, enfim, quando vier proposta pedagógica, estamos falando do mesmo documento. O principal documento da instituição, o documento global da instituição, que trata não só da questão pedagógica, do que vai ser ensinado, como vai ser ensinado, mas também da questão administrativa da escola, questão financeira, questão jurídica, enfim. Documento global. A partir do projeto pedagógico, do projeto político-pedagógico, são derivados os outros planejamentos. Planejamento de ensino, planejamento de aula, tá? Que é o planejamento do professor, que ele vai aplicar na sala de aula. Esse planejamento tem que estar alinhado com o principal documento da instituição, projeto político-pedagógico. É o principal. Tudo tem que estar alinhado com o projeto. E esse projeto político-pedagógico, que vai ser construído coletivamente também, não pode ser a ideia de uma pessoa só do diretor, ele tem que ser construído, elaborado de uma forma participativa. Esse projeto político-pedagógico, ele tem que ter como intencionalidade, tá, formar esse cidadão para a sociedade. O projeto político-pedagógico tem como missão formar o cidadão que a sociedade espera. Então, é o principal documento da escola. Então, este documento também tem que trabalhar a questão da função social, essa questão da formação cidadã. Tá bom? Por isso é importante que o projeto PPP trabalhe isso. E se a escola não tem um PPP, um projeto político-pedagógico, ou tem, mas não trabalha essa questão, logicamente a funcionalidade da escola em formar um cidadão vai estar comprometida. Tá certo? Então, por exemplo, somente o ingresso do indivíduo numa escola pública de qualidade não é suficiente. Tem que ter também um projeto político-pedagógico formado para a cidadania. Tem que ter gestão democrática. Tem que ter apoio do governo. Tem que ter um conteúdo específico de direitos humanos. Afinal de contas, vamos formar um cidadão. Ele tem que saber sobre direitos humanos. Tem que trabalhar direitos humanos e cidadanias por todos os atores da escola, de forma a integrá-los aos conteúdos curriculares. Prática pedagógica que respeite o aluno como um produtor de conhecimento, como um protagonista, como um ser sujeito de direitos, como um espaço sistemático de exercício de cidadania. Então, uma escola que tenha realmente uma função, verdadeira de formar um cidadão, tem um monte de coisa, além de só o ingresso de uma escola pública de qualidade, tá bom? Isso aqui por si só não garante uma formação cidadã. Ok? Vamos lá, chegamos aqui no último slide da teoria, para depois treinarmos as questões. Cabe dizer que um projeto pedagógico, ou o projeto político-pedagógico da escola, orientado para uma formação cidadã, deve nortear currículos que abordem temas transversais relacionados à socialização dos indivíduos, à questão social. Temas transversais, pessoal, tá, são temas, tá, que devem ser trabalhados de maneira transversal por todo o processo educativo. Por exemplo, combate às drogas, sexualidade, enfim. Tem alguns temas, velhice, respeito às pessoas de mais idade, enfim. Tem alguns assuntos que não são especificamente uma disciplina, mas que devem ser trabalhados em sala de aula, deve ser levado ao aluno, justamente para trabalhar essa questão da formação cidadã. Então, esse tema ele vai ser trabalhado de uma forma transversal por diversos componentes curriculares, em diversas atividades escolares. Então, dentro de alguma disciplina, na disciplina de história, é possível trabalhar racismo, por exemplo, contando as histórias que aconteceram. No português, é possível colocar um texto de interpretação de texto para a pessoa, para a criança, para o indivíduo, fazer um treinamento de interpretação de texto sobre um texto que remeta para essa questão de drogas,
para a pessoa refletir. Então existem várias formas de trabalhar os temas transversais. É um assunto importante, bastante cobrado em prova também. Tá? Existem vários temas transversais que não são tratados como uma disciplina específica, mas que devem ser abordados durante o processo educativo. Tá bom? Então, inclusive temas de cunhos preventivos, aqui, ó, tais como doenças, drogas ilícitas, etc. Tá? Então, o projeto pedagógico, tá, deve trabalhar no sentido de formar um cidadão, tá, a questão de compor, também elaborar currículos que abordem esses temas. Tá? Como eu falei para vocês, o PPP é o principal documento da escola. Dentro dele está o currículo, o que vai ser trabalhado nas instituições de ensino. Tá bom? Então, o PPP tem que trabalhar um currículo que atenda, tá, justamente esses temas transversais. Ok? Coloquei isso aqui para falar exatamente deste camarada aqui, tá? Dos temas transversais. Ok, pessoal? Vamos treinar agora? Tranquilo? Tá? É um bate-papo, tá? O que eu quero que vocês entendam é que a função da escola é muito mais além do que transmitir conhecimento acumulado. Isto é a função estrita da escola. Existe uma função social que está intimamente relacionada à função política, tá? De formar um cidadão que saiba conviver na sociedade em que está inserido. Ok? Entendendo isso, a gente vai conseguir resolver, se não todas, a maioria das questões. Vamos lá agora para as questões. Vamos treinar. Vamos lá. A discussão sobre a função social e política da escola, aqui, ó, passa pela compreensão de quais são as atribuições da própria escola. A respeito dessa função social da escola, julgue o item seguinte. A democratização da gestão educacional, ó, estamos falando aqui da questão da gestão democrática, né? Gestão democrática, é um princípio importante na educação brasileira, com certeza, está previsto até na LDB. Mas este princípio não está diretamente vinculado à função social da escola. E aí, o que vocês me dizem? Certo ou errado? Certo ou errado? Claro que está errado, né, pessoal? Claro, está muito errado isso. Muito errado. Gestão democrática tem tudo a ver com a função social da escola. Tudo a ver com a função social da escola. Se não houver gestão democrática na escola, essa gestão vai ser efetivada por um grupo de pessoas, pelo diretor, pelo coordenador. Então, nós vamos ter na escola uma prática educativa que vem da cabeça de uma pessoa só, de um diretor, que sabe-se lá se realmente o que ele pensa é o que a sociedade deseja. Pode ter um diretor doido da vida aí, né, que tem as suas convicções, que tem que ser de uma forma, e aí não vai ter cidadão nenhum, vai ter indivíduos que vão estar totalmente desalinhados com o que a sociedade espera. Tá bom? Então tem que ter função de gestão democrática para se ter uma escola que tenha esta funcionalidade social. Próxima. A discussão sobre a função social e política, de novo, passa pela compreensão de quais são as atribuições próprias dessa instituição. A respeito dela, julgue o item seguinte. Discutir aspectos como estrutura econômica social, o processo de produção, as mudanças tecnológicas, o processo de divisão de trabalho, produção e reprodução da força de trabalho, extrapola os elementos próprios da função social da escola. É verdade isso? Extrapola? Está além? Não deveria? Será? Será, pessoal? Isso é falso. Pessoal, função social da escola está relacionada com a formação cidadã. Formar um cidadão. Um cidadão
tá? Ele está inserido dentro do contexto da sua sociedade. Ele tem que entender, um cidadão tem que ter esse entendimento da estrutura econômica social, dos seus processos produtivos, das mudanças tecnológicas que vêm ocorrendo, tudo isso está dentro do escopo de formar um cidadão. Ok? Vamos em frente. Mais uma. O enunciado aqui é o mesmo, né? Vamos direto aqui para a sentença. As dimensões social e política da escola mantêm relações distintas. Ah, é? Isso aqui mantém relação distinta, cujas ações são marcadas por inúmeras especificidades. Por isso, elas não se confundem e nem se complementam. E aí? Não se complementam? São coisas totalmente distintas, é? Claro que está errado de novo. Está errado de novo. É claro que a função social e política está intimamente ligada. Elas se complementam. Se complementam. Falamos isso inúmeras vezes na nossa aula, não foi? Então, vamos embora. Está errado. Próximo. A escola tem que se preocupar com a formação plena dos educandos, sobretudo aquelas infâncias e adolescentes que a sociedade trata de maneira tão injusta, tão dura, tão cruel, aqueles a quem se nega a sua possibilidade de ser criança ou de ser adolescente. Miguel Arroio. A partir do texto acima, julgue o item seguinte. O ingresso em escola pública e de qualidade garante uma educação do exercício da cidadania. Ah! Falei tanto disso aqui com vocês, né? Foi de propósito. Foi de propósito. O ingresso numa escola pública de qualidade, por si só, não garante uma educação para formar um cidadão. Existem muitas coisas que vão além disso. Uma escola que tenha gestão democrática, um projeto político-pedagógico voltado para a formação do cidadão, currículos que abordam temas transversais voltados, né, para o exercício da cidadania, para entender os conflitos da sociedade. É muito mais além, pessoal. Muito mais além. Tá bom? Então, mais uma questão errada. Vamos lá. Essa aqui é maiorzinha, eu vou dar um tempo para vocês lerem. Vamos lá. Vamos lá, devagarzinho. As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né? DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, apontam que a educação para todos não é viabilizada por decreto, por resolução, por uma portaria ou por similar. Ou seja, ela não se efetiva, essa educação para todos, não se efetiva tão somente por meio de prescrição de atividades de ensino, né? Por meio de norma, por meio de prescrição, ou de estabelecimento de parâmetros, ou de diretrizes curriculares. A educação de qualidade social é conquista aí, como conquista da sociedade brasileira, ela é manifestada pelos movimentos sociais, pois é um direito de todos. Com essa afirmação, o documento quer chamar a atenção para a ideia de que qual é a mensagem aqui? Quer chamar a atenção para quê esse texto? Vamos lá. Vamos lá, letra A. Quer chamar atenção para a garantia de acesso, permanência e aprendizagem na escola
ela não se alcança por meio de uma legislação apenas. É verdade, né? Foi isso que ela disse aqui. Mas sim pelo compromisso, responsabilidade e luta de todos os envolvidos. São lutas sociais, são movimentos sociais. Verdade, pessoal. É exatamente isso que está dizendo no texto. É exatamente isso que está dizendo o texto. Não se efetiva, a educação não se efetiva somente, tá, com uma legislação, mas sim por um compromisso, responsabilidade e luta de todos os envolvidos, desde os nossos governadores até o fim de linha ali, os próprios alunos, comunidade, a sociedade. Letra B. A educação para todos é uma falácia, pois não foi viabilizada pela implementação de nenhum decreto, resolução, portaria ou similar, isto é, não foi ainda efetivada. É isso que o texto quer chamar a atenção? Que a educação para todos é uma falácia? Não, não é isso que ele quer chamar a atenção. Ele quer chamar a atenção que a educação para todos depende de um movimento social, que é o que está na letra A. Não quer dizer isso aqui. C. Que os movimentos sociais são os grandes responsáveis pela não efetivação de uma educação? Não, né, pessoal? O texto está dizendo que os movimentos sociais são os grandes responsáveis pela não efetivação? Pelo contrário, ele está falando que são os movimentos sociais os responsáveis pela educação para todos. Depende dele. E não ele é o responsável pela não efetivação. E D. A conquista de uma educação de qualidade social e para todos depende da prescrição de atividades de ensino, estabelecimento de parâmetros. Pessoal, aqui ó, é só entender o português, né? O texto está dizendo que não se efetiva por meio da prescrição de atividades. Como é que eu vou dizer que o texto está querendo chamar atenção para dizer que a educação de qualidade depende da prescrição de atividades? Está falando justamente o contrário. Não depende. Não depende tão somente da prescrição. Tá ok? Então, errado, 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 o correto é a letra A. Bateu certinho com o texto. A garantia de acesso, permanência e aprendizagem da escola não se alcança por meio de uma legislação apenas. Foi o que o texto disse. Mas sim com compromisso, responsabilidade e luta por todos os envolvidos. Ok? Vamos em frente. A escola preparada para formar sujeitos capazes de superar desafios, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, deve, né? Então, vamos lá. O que a escola deve no seu papel? O que a escola deve no seu papel? No papel de hoje, né, onde a sociedade já se transformou, já evoluiu, o papel da escola também evoluiu. E como é que ficou? Vamos ver aqui. Letra A. A escola deve dispor de profissionais que mantenham uma postura passiva diante das transformações sociais? Não. Profissionais têm que ter uma postura passiva, deve acompanhar ativamente as transformações que estão ocorrendo. Não passivamente. Errado. Deve B, reorganizar-se, né, ou se adaptar-se, né, para atuar de acordo com os princípios relacionados à renovação de conhecimentos com as transformações que estão ocorrendo. É claro que a escola tem que se adaptar a isso, tem que se organizar a essas renovações que estão ocorrendo. Isso aqui está certo. C, deve desprezar os conhecimentos culturais acumulados? Não, tomem cuidado. O fato da escola não ser somente um local de transmissão de conhecimentos acumulados não quer dizer que essa função não exista. É claro que ela existe. Continua sendo um espaço onde vai ser transmitido conhecimentos acumulados, na escola, vai ser levado os conhecimentos. A diferença é que não é só isso. Não é somente um espaço para a transmissão de conhecimento acumulado, mas também um ambiente para a formação de um cidadão. Existe um viés social. Isso aí, tá bom? Então não se pode dizer que tem que desprezar a transmissão de conhecimento. Não, porque ela continua existindo. Só não é somente ela, essa função.
tem uma função ainda mais abrangente da formação de um cidadão. Então, desprezar os conhecimentos acumulados também não. Aqui pegou pesado. Deve evitar currículos com foco, cujo foco seja a formação de condutas, de comportamentos. Não, formar um cidadão exige exatamente uma formação de conduta. Evitar negativo. Ter como foco o ensino pautado na transmissão de conhecimento. Aí aqui já foi para o outro lado. Enquanto aqui despreza e ignora, aqui diz que o foco é a transmissão de conhecimento. Não, isso aqui já está ultrapassado. A transmissão de conhecimento existe, mas não é mais o foco. Transmitir conhecimentos apenas. Errado também. Então, a única correta aqui ficou a letra B. Beleza? Próxima. Próxima e última, viu? Vamos lá. Todo mundo acertando. Vamos lá. Vou dar um tempo para vocês lerem a questão. Para fechar com chave de ouro. Vamos lá. Bora. Hoje, já é evidente que a contribuição da escola não está exclusivamente relacionada ao saber científico, exatamente. Exclusivamente não. O saber científico, que é o conhecimento historicamente acumulado, continua sendo importante, mas exclusivamente não. Sabe-se que a produção de conhecimento na escola está relacionada ao reconhecimento de diferenças culturais e que, por meio dessas diferenças, conhecemos a história, a cultura, a ideologia de um país, de um lugar, de grupo, de sociedade. Provavelmente a questão aqui vai tratar sobre a diversidade, não é isso? Já conseguiram captar essa mensagem aqui? Vamos lá. Com isso, aprende-se a respeitar o que é diferente, evitando atos de preconceito. Para que isso se concretize, é necessário que a escola pense nos seus objetivos considerando. Então vamos lá. Letra A. Que a sua função social, aqui ó, questão tratando de função social, está para além da mera produção de conhecimentos técnicos e científicos. É verdade, está além de somente isso. Levando em conta o contexto social dos estudantes, verdade, considerando as individualidades, a diversidade. Já é o gabarito, né? A não ser que tenha mais alguma correta. Vamos ver aqui as outras. B. A elaboração de conteúdos específicos voltados ao reforço do ensino de linguagem e matemática para atender o mundo de trabalho. Que viagem, né? Uma escola que tenha que respeitar a diferença, a diversidade, tem que ter seus esforços voltados para a linguagem e matemática? Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Tem que garantir o acesso à escola por meio de cotas baseada no mérito. Opa, que papo é esse aqui? Não confundir as coisas, né? A questão tenta, né, levar o aluno que não estudou, né, que de repente não viu o assunto. Opa, estamos falando de respeitar o que é diferente. Opa, falou de cota aqui, deve estar certo. Mas não é isso. A ideia não é essa, garantir o acesso por meio de cota. Talvez isso seja um dos instrumentos utilizados politicamente. Tá? Mas o objetivo não é esse. O que está mais completo é essa letra A, que está além de produzir conhecimentos e deve levar em conta o contexto social de cada estudante, respeitando a história de cada estudante. Isso aqui é o correto. D. Garantia de que os conteúdos curriculares priorizem ciências e suas conexões. Tem nada a ver também, né? Pelo amor de Deus. E letra E, ações voltadas para a universalização do acesso aos conhecimentos científicos sem considerar o contexto social. Opa, sem considerar o contexto social é brincadeira, né? É claro que está errado. Então, ficou para a gente a letra A, é ela mesmo. Estávamos certos desde o início, né? Quando a gente já bateu o olho na letra A. Ok, galera? Então é isso aí.
Fim de papo por hoje. Aula bem tranquila, não é verdade? Bem tranquila, bem suave. Né? Um papo bacana aqui. Eu acho bem legal falar sobre essa aula. Né? Porque a gente vai falar sobre um papel bem amplo, né? Dessa função da escola. Né? Aquela pessoa, aquele profissional que vai atuar na área da educação, né? O futuro aprovado no concurso, na área da educação, né? Ele precisa realmente ter essa em mente, que ele deve contribuir, né? Não para um processo simplista de transmissão de conhecimento, de conteúdo, mas sim efetivamente informar um cidadão, contribuir, fazer a sua parte. Tá certo? Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, vamos para o nosso fórum de dúvidas, estarei lá para responder, tá certo? Fiquem com Deus, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.